Vamos falar então uma coisa muito importante, que é a nossa janta, né? O que a gente come na janta para poder emagrecer com saúde, qualidade de vida e sem passar fome? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque eu tenho que fazer antes um alerta. Você que está aí procurando melhorar a tua alimentação, começou bem, beleza. Você já está interessado no assunto, já abriu o vídeo e já quer assistir. Só que não vai adiantar você só se preocupar com uma refeição. Pô, Leandro, mas aí já dá uma desanimada, porque eu já estava preocupado com a janta. Sim, mas eu preciso deixar isso claro, porque você vai melhorar a tua janta, você vai melhorar o teu resultado. Lógico. Só que o que vai acontecer? Não vai ser o suficiente para fazer você ir longe. O suficiente, o tanto que você quer. Então, o que eu indico para você? Melhora a tua janta através desse vídeo, mas não desiste, pensa nas outras refeições, certo? Eu digo isso porque eu trabalho com muitos alunos e realmente, muitos alunos iniciantes, tá? E intermediários, avançados, mas eu estou aqui para falar dos iniciantes. E às vezes eles olham esse tanto de coisa e falam, pô, Leandrão, deu uma desanimada aí e tal. Não é assim, tá? Eu falo para ele, olha, fica calmo, a consultoria aqui eu vou te servir dessa maneira, vou te orientar aqui, nós vamos indo tocando aos pouquinhos, ninguém precisa, sabe, tudo ou nada. Se você tem dinheiro para pagar alguém, melhor, porque aí paga, a pessoa já te passa tudo, tá tudo certo. Mas se não, tente ir melhorando a tua alimentação. Ao contrário do que o pessoal imagina, na janta, não pode comer carboidrato em hipótese alguma. Vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, o carboidrato ele é necessário e inteligente que esteja na sua dieta de perder peso, tá? Isso foi o que eu mais bati na tecla lá no meu curso de dieta. Galera, vocês não vão emagrecer zerando carboidrato. E o carboidrato na janta, que provavelmente é próximo da hora de dormir, que provavelmente é à noite, a gente foi ensinado errado a acreditar que esse carboidrato é o que mais engorda. Não é verdade, tá? O carboidrato que mais engorda é qualquer um excedente, em qualquer momento do seu dia. O que acontece à noite se você consumir carboidrato e você não utilizar? Ele vai ser estocado e utilizado em outro momento do seu dia, através do glicogênio muscular. Porém, se você está tentando emagrecer, você tem que reduzir, não zerar. Reduzir, não zerar. Que é assim que tem que fazer, que isso tem que ficar muito claro. Se zerar o carboidrato, meu amigo, vai emagrecer uns meses aí, depois volta a engordar. Você sabe, porque ou você fez isso, ou você conhece alguém que fez. Você reduz, e aí por você reduzir o carboidrato, se você jogar esse carboidrato durante o dia, acaba que fica mais inteligente para você ter mais energia durante o dia e próximo da hora de dormir você diminui a ingestão, porque aí você vai dormir e não vai sentir tanta essa queda de energia. Então não é que você vai reduzir o carboidrato à noite porque vai emagrecer mais, é porque é mais inteligente comer esse carboidrato durante o dia, a menos que você durante a noite treine. Lógico, se você treina durante a noite, você precisa de carboidrato pré e pós-treino, provavelmente para já começar a fazer a ressíntese do glicogênio. Tudo que eu estou falando aqui, cabe questionamentos, cabe poréns. Porém, se eu não te der nada sólido, deixar tudo para você abstrato, você vai falar assim, tá, mas vi o vídeo e não entendi nada, não serve para nada. Então eu preciso colocar aqui algumas coisas que são genéricas sim, tá? Então se tiver nutricionista assistindo, eu não estou tentando resumir, eu estou tentando dar pelo menos uma luz para a pessoa falar assim, beleza, agora eu posso ir atrás de aperfeiçoamento, porque eu tenho a base para aperfeiçoar. Se eu não tenho nada, eu não tenho nem interesse de procurar mais nada. Então, vamos assumir o seguinte, nessa refeição, a gente precisa começar comendo o quê? Salada. Por quê? Porque salada tem pouca caloria. Então pensa assim, ó, alface, tomate, cebola, cuidado com beterraba e cenoura, porque eles têm um pouco mais de calorias, tá? Não é nada exagerado, mas também não vai comer um caminhão. Pode colocar um pouquinho ali na salada, tal. Tempera com vinagre de maçã, que é um fermentado, tá tudo ótimo. Sal light, beleza. Só toma cuidado, ai, acendeu a luz. Só toma cuidado com azeite. Você viu que até acendeu, falou, tem que cuidar, toma cuidado mesmo. Toma cuidado com azeite, porque uma colher de sopa de azeite equivale por exemplo, 100 gramas de arroz em termos calóricos. E aí você vai colocar um monte de azeite, isso vai te enganar. Você fala, comi uma salada, tô de boa, quase não ingeri caloria. Às vezes ingeri mais caloria do que o prato de comida. Então não usa azeite, tá? Usa uns outros temperinho desidratado, sabe? Apela para alguma coisa, mas não coloca gordura. Você vai fazer esse prato de salada e vai começar a comer ele. Mastigação é importante, certo? Quando vai caindo comida, o fundo do estômago é tampado e isso ajuda a quê? A diminuir a secreção de grelina, que é um hormônio da fome. Então você começa pela salada
E nesse momento você está com mais fome, então é mais fácil você comer um alimento que é menos saboroso, porque a salada ela é menos saborosa do que o frango, a carne, o peixe, o arroz, o feijão. Então a gente começa por ela para aproveitar esse momento de fome. Você vai comer, 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 e vai chegar um momento que você vai falar assim, tá bom, já deu disso aqui. Mas deixa esse restinho aí e você vai misturar com o restante da refeição e vai voltar a comer. É uma maneira de você aumentar a ingestão de comida, melhorar a saciedade e conseguir emagrecer sem passar fome. Começa pela salada, come tudo que der, vai parar de comer. Agora você vai adicionar o quê? A refeição de fato. Nessa refeição temos que escolher uma fonte de proteína, tá? Posso escolher mais de uma, misturar o frango com a carne, metade de cada um? Claro, né? Eu tenho uma sugestão que eu deixo até para os alunos, quando não aguentam mais comer frango, por exemplo, faz o seguinte, 50% de frango moído e 50% de carne moída. Faz um hambúrguer que vai ficar com muito mais gosto de carne do que frango. Fica mais barato, fica com pouca gordura, muito bom. Então, frango. Escolhe o peito do frango, tá? Ou filé, enfim. Carne, patinho, carne vermelha. Lombo suíno pode sim, tá? E peixe, qualquer tipo. Você tem peixe gordinho e peixe magrinho. O peixe gordinho é o colorido, salmão, atum, sardinha. O peixe clarinho, tilápia, por exemplo, é o peixe magrinho, tá? O que acontece aqui? Você pode usar peixe, só que você vai ter melhores níveis de saciedade com carne ou frango. Então se você está com muita fome, opta por esses dois. Leandro, se eu comer muito à noite eu não durmo bem, tal, fica num peixinho. Eu posso consumir ovos? Eu posso consumir laticínio, por exemplo, um queijo branco, alguma coisa assim? Pode, tá? Não é muito usual. A maior parte das pessoas nessa refeição gosta de comer um tecido. Por isso que eu deixei aqui carne, frango ou peixe, lombo, etc. Escolhi a minha proteína, agora eu vou escolher uma fonte de carboidrato, mas uma fonte de baixo índice glicêmico e que seja reduzido, que não tenha muito carboidrato. Então, por exemplo, vou consumir ali um pouquinho de feijão. Feijão puro? É, feijão puro. Se você gostar, lentilha, nossa, que carboidrato show de bola, baixíssimo índice glicêmico, mas eu vou colocar um pouquinho só, 100 graminhas, tá ótimo. De novo, estou falando de uma maneira genérica, sim, mas eu tenho que te dar alguma coisa, senão não adianta. E aí você pode colocar junto alguma fontezinha de gordura. Por exemplo, você pode combinar frango e 2 ovos inteiros, já tem a gordura da gema. Leandro, eu não gosto. Coloca um pouquinho de abacate, gordura boa. Coloca um pouquinho de amendoim, de castanhas, uma porçãozinha, pouca coisa, nozes. Leandro, mas por que eu não coloco azeite na salada? Não pode, não é uma fonte de gordura? Você falou lá que não podia. Não é que não pode, é que, de novo, se você consumir uma colher de sopa de azeite, você pode consumir 30 gramas de amendoim. Mastigação melhora o processo de diminuição de apetite. Então o que eu estou tentando aqui? Não é te tratar como um amontoado de músculo, gordura e osso. Ó, vai, se nutre aí. Não estamos falando só de se nutrir, nós estamos falando de alimentação. Ah, então você passou a se nutrir? Põe uma parenteral aqui, mete a comida na veia e dane-se. Pra quê? Não, comer é prazer. Não posso sentir fome. Então são estratégias que a gente utiliza, deixando às vezes um alimento que é muito bom, como o azeite, fora para consumir outro que vai, no meu contexto, conciliar melhor. Você também pode usar uma pasta de amendoim, certo? Um creme branco, um creme de avelã fit da Growth Suplementos, que é muito bom, muito gostoso, como sobremesa, mas pouco. Gente, presta atenção. Gordura tem muita caloria. Ah, mas gordura dá saciedade. Sim, mas também dá muita caloria. Então, se você é aquele cara que atola a colher lá e mete bala, amigo, você não vai conseguir emagrecer, porque tem muita caloria. Ah, mas eu vi lá na tabela nutricional, uma colher de sopa tem 100 calorias. Meu amigo, a sua colher de sopa não tem 100 calorias, tá? A do rótulo pode ter. Faz o teste. Pega uma balancinha, põe a pasta de amendoim em cima, zera, tara a balança, né? Tarei a balança, Leandro, deixa ela taradinha. Tira a tua colher de sopa. Tira, faz esse teste. Faz aí hoje. Tira a colher de sopa. Quanto é que diminuiu lá? Meu amigo, é 30, 40, 50 gramas. Nós estamos falando aí de 200, 300 calorias. Então, quer dizer, às vezes isso é um erro oculto de dieta. Você vai perceber que 20 gramas, que tem mais ou menos 100 calorias, é uma colherzinha daquelas de sobremesa mesmo. Quando a gente tira aquela colher servida, né? Então toma cuidado com a pasta de amendoim, ela é boa, só que ela sabota a dieta também. Mas, de qualquer forma, nós temos aí proteína, carboidrato, gordura e fibras. Se você tem um pouco mais de fome,
Não usa a pasta de amendoim como sobremesa. Usa uma fruta. Por exemplo, 20, 30 gramas de pasta de amendoim, você pode comer 2 maçãs. Você fala, pô, mas 2 maçãs já dá uma animada. Ah, mas é carboidrato. A gente já explicou que carboidrato à noite não tem problema. O que você não pode é consumir muito carboidrato à noite, não consumir durante o dia e treinar mal. Isso não é inteligente. Mas se não é o caso, você pode sim consumir. Pô, Leandro, eu não sabia nada dessas coisas, muito legal. Eu vou deixar uma indicação aqui de vídeo, pessoal, com erros que vocês cometem em dietas de emagrecimento. Eu recebo muita dúvida lá na caixinha de perguntas do Instagram, então isso me motivou a fazer muitos vídeos, e esse daqui é um deles.